Muito bem, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, são 8h19. Este é o Folha no Ar, aqui na Folha FM 98,3, ZYW 219. Um ano e meio quase depois, menos de um ano e meio, mas saiu. Prefixo da Folha FM ZYW 219. E nós estamos ao vivo com o nosso streaming de vídeo também pela nossa página oficial, folhafm98.com.br, pelo Face e pelo YouTube. Você pode acompanhar esse programa que recebe hoje o Marco Alexandre Gonçalves, estudante de Direito da UF, Niterói, que comenta e fala aí o seu pensamento, a sua posição sobre vários temas. E nesse bloco agora fica definido aí para a gente conversar sobre política. A análise do Marco Alexandre, política de mandato, né, executivo, do Marco Alexandre, com relação aos governos Jair Bolsonaro, né, que está sem partido, Wilson Witzel, que é do PSC, e Rafael Diniz, que é do Cidadania. E conosco hoje o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. E também, hoje em Campos, né, chovendo agora aqui no centro, né? Pelo menos aqui na área central, com chuva para hoje. Aloysio, voltamos aí com este bloco e também outros assuntos importantes, como essa análise aí desses governos. Eu só queria aqui ter uma amiga de longa data, a Adriana Mello, a partir do comentário que eu fiz, o BRP da hora, ironizado pelo João da Costa Cunha em comentários aqui. A Adriana pergunta se devemos encarar que o programa levanta a bandeira de esquerda. Eu falei, não, Adriana, não é bem isso. O que o programa quer deixar claro é que ser crítico ao governo Bolsonaro não transforma ninguém em comunista de esquerda necessariamente. Inclusive, vou lembrar, uma das primeiras críticas feitas a esse governo e uma das boas classificações, não só o governo como o movimento bolsonarista, dada por um grande conservador brasileiro, que é o Delfim Neto. Acho que ninguém pode acusar o Delfim de comunista ou de esquerdista. Haja vista que foi o posto Ipiranga dos governos militares, né? Tanto de Médici, que foi da ditadura militar, foi o que mais... o período mais duro da ditadura, né? Os chamados anos de chumbo, onde houve o recrudescimento da violência no Estado e também dos grupos de guerrilha. E o Delfim, em artigo memorável da Folha de São Paulo, no começo do governo, lá em 2019, chamou a direita bolsonarista de direita incultural, né? Eu acho que essa talvez seja a melhor definição. E se opor essa direita, ao que o Delfim chama de direita incultural, não quer dizer que você seja de esquerda, como o próprio Delfim não é, muito pelo contrário, o Delfim é um conservador, um liberal. E em relação ao patriotismo, eu vou lembrar aqui, eu indiquei ao BRP da hora para ele assistir o filme Bastardos Inglórios, é um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial, do Quentin Tarantino, com Brad Pitt. E em relação ao patriotismo, Adriana, minha querida amiga, eu indico um outro filme, outro clássico, que é Glória Feita de Sangue, de Stanley Kubrick, que traz Kirk Douglas, ator morto há pouco tempo, no seu auge, e que imortaliza uma frase do pensador inglês chamado Samuel Johnson, do século XVIII. E a frase diz o seguinte: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Isso posto, vamos chegar aí a... Alexandre, você já vinha analisando... Marcos, você já vinha analisando o governo Bolsonaro. Vamos começar a parte dele. Qual é a sua análise do todo do governo? Tem uma equipe liberal que é elogiada na área econômica e agora também em xeque, porque o momento talvez seja de keynesiano de investimento do Estado na economia. Como é que você vê o governo Bolsonaro nesse aspecto da economia e nesse momento? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso é que não me surpreende, né? E por não me surpreender, não votei nesse presidente da República porque não desejava e não desejo um presidente que exerça seu mandato como ele faz. Por que não me surpreende? Porque sempre foi um deputado federal de posicionamentos
contrários a tudo aquilo que eu acredito. Tanto na economia quanto, né, nos costumes. Afinal de contas, é uma pessoa homofóbica, uma pessoa autoritária, uma pessoa intolerante, e eu não acredito em nada disso. Mas na economia é muito interessante. Parte da população brasileira acreditou que Jair Bolsonaro se converteu ao liberalismo econômico. Porque Jair Bolsonaro foi contra todas as pautas liberalizantes do Fernando Henrique, do governo Lula I, e todas as legislações que iam de acordo com o pensamento econômico liberal. E na campanha ele talvez tenha um ato de iluminação, se convertido ao pensamento econômico liberal. Eu nunca acreditei nisso. Eu faço análise de política pelo que ele fez, pelo que ele disse, não pelo que ele passou a dizer repentinamente. E o histórico de Jair Bolsonaro nos últimos 30 anos é o histórico de um deputado baixo clero e um deputado estatizante, um deputado nacionalista. Afinal de contas, ele é um produto da ditadura militar, e ninguém há que dizer que a ditadura militar teve uma economia liberal. Pelo contrário, a ditadura militar teve uma economia, ao meu juízo, muito mais semelhante ao governo de Dilma Rousseff, com o PAC e o Plano Nacional de Desenvolvimento, que foram dois grandes projetos de o Estado como motor da economia, e Jair Bolsonaro sempre acreditou nisso. O Paulo Guedes é uma figura controversa no meio liberal, inclusive. Ele nunca foi um as do pensamento liberal, nunca foi um grande nome da academia. Ele é o nome do mercado, ele sempre foi um operador financeiro, ele sempre foi um cara da prática e não do pensamento de políticas públicas, que é o que se espera de um ministro da Fazenda. Ele nunca foi um Henrique Meirelles, nunca foi um Marcos Lisboa, ele nunca foi um Mariano Landau, ele nunca foi um desses grandes nomes da economia liberal brasileira e da academia. Então, ele sempre foi controverso, e quando ele chancelou, quando ele colocou, o nome dele nesse governo, ele foi muito criticado, pelo menos no meio liberal que eu convivi. Ele foi muito criticado por estar se alinhando a um governo que de liberal nunca teve nada e não se esperava que teria, e de fato não teve. Sobre esse momento que você falou agora, de ser um momento keynesiano, enfim, talvez por isso o Paulo Guedes está sendo queimado no governo, e está sendo fritado no governo, que vai sair em breve, ou vai se submeter ao pensamento do general Braga Neto, que parece tomar as rédeas de todos os ministérios, até talvez a presidência da República, nos últimos dias. Eu só tenho um comentário a fazer. São duas formas do Estado intervir na economia. O Estado intervir na economia, começando a fazer de uma forma completamente sem planejamento obras megalomaníacas do país, com as empreiteiras amigas do rei, como foi feito recentemente, com dispensa de licitação, que é mais grave, porque nós estamos num momento de dispensa de licitação, e com transferência de renda direta para a população. Me parece que há um certo consenso se desenhando entre os maiores economistas do país de que a forma do Estado intervir, e essa é a hora do Estado intervir, o pensamento liberal não é um pensamento de oieriza ao Estado, não é um pensamento de repulso ao Estado, é um pensamento científico, na maior parte das vezes, e que está de acordo com consensos históricos e econômicos que foram feitos nessa ciência que é a ciência econômica. E essa ciência prevê a intervenção do Estado justamente em momentos como esse. E, aliás, é por isso que a gente tanto bate na tecla da responsabilidade fiscal em anos comuns, para que em anos como esse, de grande recessão, de guerra, de pandemia, o Estado tenha o fôlego fiscal para intervir da forma que deve fazer, sem que isso gere um prejuízo muito grande, que vai gerar aqui no Brasil mais do que na Alemanha, por exemplo, que foi citado aí anteriormente. A Alemanha tem um fôlego fiscal muito grande e o pós-pandemia deles vai ser muito mais rápido que o nosso. A gente está emitindo uma dívida pública enorme. Então, me parece que não se trata de uma oposição do pensamento liberal com o pensamento keynesiano. Se trata de uma oposição de um pensamento de política pública responsável, com uma vontade de agradar um centrão por meio de uma distribuição de dinheiro muito duvidosa em empreiteiras, em obras públicas sem controle, que é uma política do governo presidencialista brasileiro há muitos anos, né? De você distribuir cargos, como o Jair Bolsonaro já está fazendo, e você começar a fazer com que o Estado faça obras de maneira desmedida pelo Brasil, no meio de empreiteiros que são aliados do governo. E isso eu vejo com muita preocupação. Essa é para a gente contextualizar, para não ficar um papo muito rarefeito, e contextualizar para o ouvinte. Você tem grandes clássicos aí da teoria econômica, você tem o campo da esquerda, Marx, talvez seja o maior deles, embora você tenha vários outros depois. No campo do liberalismo, chamado de direita, você tem Adam Smith, né, que é, se não o inventor do capitalismo, porque capitalismo, como dizia o poeta Ferreira Goulart, capitalismo ninguém inventou, geração espontânea, né?
Adam Smith talvez seja um grande regulador. E entre um e outro, você tem um caminho do meio, que é John Maynard Keynes, que pregava que em momento de crise, ou em caso de guerra, ou em caso de praga, como está passando, né, uma doença, uma pandemia, que o Estado tinha que tomar as rédeas do enfrentamento da crise e estimular a economia. Foi através desse pensamento que os Estados Unidos reagiu à crise de 1929, ao crack da Bolsa de Nova York, uma série de medidas chamada New Deal, né, Novo Acordo, copiadas também por Hitler na Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, para soerguer a Alemanha, que estava arrasada da Primeira Guerra Mundial, e se tornar uma potência que foi na Segunda, para o bem ou para o mal, esse é outro papo. E também foi assim que os Estados Unidos reconstruiu a Europa e o Japão através dos planos Marshall. A Europa e o Japão arrasados da Segunda Guerra, e a Europa e o Japão, todo mundo sabe que são hoje, né, alguns anos depois da Segunda Guerra. Então, isso seria o momento keynesiano, né, de você, ao enfrentar uma grave crise, o Estado assumir as rédeas da economia. Excepcionalmente, é claro. Excepcionalmente, mas eu estou usando exemplos de que foi feito, de como tanto os Estados Unidos e a Alemanha se tornaram potências na Segunda Guerra Mundial, né, que estavam arrasadas, uma pela Primeira Guerra e outra pelo crash da Bolsa, e depois a Europa e o Japão foram reconstruídos. Você acha que não é esse momento na economia brasileira agora? Acho que é o momento de uma intervenção maciça. Eu só discordo da forma. Eu não acho que deve ser uma intervenção de obra. A gente não tem um problema de infraestrutura. Nós não fomos bombardeados. Eu acho que é um problema de destinação de recursos públicos para a renda das pessoas diretamente. Esse programa do auxílio emergencial foi um programa muito elogiado entre os liberais, porque é o que deve ser feito. De empréstimo do governo para empresas, da subsídio para manutenção de empresas, da destinação de recursos para a saúde pública, para a compra de EPI, para a compra de testes. Compras etéreas, sem qualquer planejamento, para que seja feito um gasto de qualquer maneira, e isso, em tese, ativar um tal efeito multiplicador, que é um grande mantra aí do pensamento militar, do pensamento nacionalista. Claro, não por outro motivo ser capitaneado pelo Braga Neto no governo. Você não tem auxílio do Mansueto, que é um grande técnico da parte econômica, que sobreviveu a vários governos, inclusive estava no governo Temer antes. Isso não é um pensamento da equipe econômica. O pensamento da equipe econômica, eu acredito sim que o Paulo Guedes é um dogmático. Eu acredito que deveria ter sido mais incisivo o programa de auxílio emergencial de transferência de renda. Tá? Mas eu não acho que a forma que tem sido tratada como alternativa, que é uma forma de grandes obras públicas para infraestrutura, eu acho que, repito, não fomos bombardeados. Então temos que reconstruir o país. Nós temos que dar atenção à saúde pública, nós temos que dar atenção àqueles que estão perdendo a renda por conta dessa pandemia. Então me parece que a grande intervenção maciça do Estado deve ser por transferência direta de renda, seja para o trabalhador, seja para a pessoa física, seja por meio de crédito a empresas pequenas e médias, seja por meio do Estado sustentando o folha de pagamento de empresas para que isso não ocorram demissões em massa. Me parece ser essa a melhor política do momento. Você citou duas ou mais vezes o Braga Neto como grande êmulo do pensamento nacional desenvolvimentista. Você fez uma analogia que é correta. Foi o que imperou na ditadura militar, foi o que imperou no governo Dilma, e foi o que, nos dois casos, gerou hiperinflação. Né? Nos dois casos. Muita. Aí, quer dizer, Nietzsche dizia que coincidência não há, né? Quer dizer, uma coisa acontece uma vez, duas vezes, vai ocorrer a terceira. Poxa, vamos tentar de novo? Quantas vezes nós vamos tentar isso? E para não ficar só na pauta econômica, Luiz, para parecer que eu tenho uma maior importância da pauta econômica, eu queria falar um pouco da pauta comportamental do governo, sabe? Dessa reiterada agressão à imprensa livre que os independentes faz para coagir e intimidar os veículos de imprensa a fazer o seu papel na democracia, que é fiscalizar o poder. A imprensa livre tem o papel de fiscalizar o poder. O Estadão, agora de uma forma muito independente, obteve uma decisão judicial para que a União tenha que mostrar o exame do presidente da República para saber se ele foi contaminado ou não com a Covid-19. A Folha de São Paulo vem sendo massacrada. E são jornais, isso é importante dizer, existe aqueles que pensam que toda a imprensa livre brasileira é esquerdista, porque toda a imprensa livre se opõe a Bolsonaro, ou pelo menos relata os absurdos. Isso não é verdade. O Estadão é um clássico jornal de direita. Liberal. O liberal, talvez, que abrigou o pensamento conservador por muitos anos. E a Folha de São Paulo, talvez, um pouco mais. Eu acho que
isso é muito engraçado, porque é muito semelhante ao bolsonarismo com o lulismo com relação à Globo, né? O partido da imprensa golpista, agora é a extrema imprensa, sabe? Eles cunham termos muito semelhantes porque a imprensa é isso, a imprensa incomoda o poder. Então, hoje, a homofobia do presidente da República está menos expoente, porque ele tem se ocupado muito em falar bobagem em relação à saúde pública, né? Mas é um presidente que já deu declarações horrorosas, inclusive um jornalista que tinha uma cara terrível, homossexual, assim. É um presidente que dá um exemplo péssimo. E muita gente se incomoda pouco com isso, porque seria supostamente só palavras, né? E palavras não ferem, eu quero ver o que ele faz. E o bolsonarismo se defende muito dessas acusações, dizendo, mas pelo menos ele não é corrupto. Então parece que nós chegamos a um ponto de analisar um sujeito que é reconhecidamente incapaz, reconhecidamente um péssimo gestor público, um péssimo orador, um péssimo exemplo, uma péssima liderança, mas que valeria a pena colocá-lo sobre o cargo de chefe de Estado porque não seria corrupto. Eu acho que os últimos eventos, para aqueles que não foram cometidos pela fé do jornalista, deixou claro que trata-se de um governo puro. Um governo que, ao identificar a investigação da Polícia Federal com 12 deputados aliados, se manifesta no sentido de que seria uma razão para retirar o diretor da Polícia Federal. Então, não trata-se só da economia, né? Eu acho que trata-se de uma postura autoritária, uma postura de enfrentamento aos mecanismos de freios e contrapesos que limitam o exercício do poder pelo chefe de Estado e presidente da República. E isso não pode ser abrigado, defendido por qualquer liberal que assim se pretenda, porque a democracia liberal, vocês são sobrenomes do regime democrático, é a democracia liberal, que nasceu com freios e contrapesos com o James Madison e Jay, nos Estados Unidos, com os federalistas, criaram esses institutos de limitação do poder, porque não querem um Estado que tenha livre e desimpedido a prerrogativa de invadir o espectro privado, de atuar como um martelo sobre a sociedade desorganizada. Então, eu acho que é importante sair um pouco da discussão econômica para deixar bem claro que o liberal por inteiro se incomoda tanto com a política econômica do governo que não é liberal, e hoje está deixando isso bem claro para quem quiser ver, quanto a política de Estado, de enfrentamento de instituições e disseminação de uma cultura intolerante pela sociedade. Vou colocar aqui a Adriana falando que acho pesada a frase que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, só que, Adriana, a frase não é minha, a frase é de Samuel Johnson e foi dita há cerca de 300 anos, ela tem um pouquinho de tempo, né? Mas a frase não é minha, eu só citei. A frase é de Samuel Johnson, pensador britânico, e é a base de um grande clássico do cinema chamado Glória Feita de Sangue, de um dos maiores mestres do cinema chamado Stanley Kubrick, o diretor, né, e um dos grandes astros que é Kirk Douglas. A frase não é minha, e a frase tem um pouquinho de tempo. Mas vamos lá, nesse bloco, governo Witzel e governo Rafael Diniz. Governo Witzel, rápidas palavras. O Witzel me preocupou muito quando se elegeu, né? Quanto à segurança pública. Essa coisa dele dizer que quem sair de casa vai morrer, comemorar uma ação necessária da polícia na ponte do Niterói, né? Mas que para mim não tinha nada de comemoração. Um momento trágico da polícia carioca que um sniper teve que abater alguém que sequestrou um ônibus e ele saiu comemorando como se fosse um gol. Esse fortalecimento da guerra de drogas, né, que é uma política pública que eu me oponho ferrenhamente, eu acho que a guerra de drogas fracassou e a bandeira do Wilson Witzel foi tornar o foco principal da Polícia Militar do Rio de Janeiro no combate a um crime que para mim não deveria ser prioritário, acho que a gente tem que ter homicídio que deveria ser prioritário, então a segurança pública me preocupou muito com o que foi prioritário. Mas eu preciso reconhecer que durante o Covid-19 ele me surpreendeu dando respostas difíceis a problemas difíceis. Ele é muito tentador para ele, muito sedutor, repetir o discurso do presidente da República, ganhar uma popularidade rápida e mantendo o comércio aberto. Mas ele foi responsável ao ponto de fazer uma medida rápida, que está permanecendo. Santa Catarina, por exemplo, já está liberalizando enquanto ele permanece fechando o comércio, e isso precisa ser elogiado. Então, por isso que eu estou muito preocupado, não votei no Wilson Witzel, é um conservador, não foi um liberal, é um ex-juiz federal, é um representante do corporativismo do funcionário público federal, e eu acho preocupante que o chefe de Estado venha de uma corporação pública das mais bem remuneradas, que é a magistratura, mas eu tenho esse elogio para fazer no atual cenário, que eu acho que ele está agindo de uma forma elogiável. E o governo Rafael Diniz, em Campos? Então, o governo Rafael, primeiro, para não ficar algo, talvez, opaco, eu sou do meu partido.
Rafael, antes, inclusive, do Rafael ser eleito. Eu sou de cidadania, porque o movimento que eu entendo que eu ligo é de cidadania. O deputado federal em quem eu votei era de cidadania, que é o Marcelo Galera, que foi ministro da Cultura, que eu gosto. E, então, o posicionamento político já antes do exercício do mandato entre eu e o Rafael é semelhante. O Rafael veio do centro, feito diálogo. E as linhas gerais do governo Rafael Diniz são as linhas gerais que eu tendo a aprovar, que é a responsabilidade fiscal, que é dar respostas difíceis para problemas difíceis, de dar o remédio amargo, de não fazer populismo e de tentar obter políticas públicas baseadas em evidência. Mas acho que falhou. Acho que o governo Rafael falhou no timing, acho que o Rafael falhou na qualidade da política pública, até talvez pela inexperiência, seu primeiro mandato. Acho que deveria ter feito um ajuste fiscal mais rigoroso quando ele possuía uma maior popularidade, uma maior aprovação na Câmara, e que ele, talvez, pelo temor da reação da população no primeiro momento, tentou prolongar isso até ficar insustentável, e o seu governo acabou quase sendo viabilizado. E o exemplo disso é quando ele tentou passar na Câmara um pacote de ajuste fiscal e ele foi derrotado. Mas quase as últimas proposições do Rafael na Câmara vêm sendo derrotadas. Essa política, por exemplo, de alimentação, não acho que foi feita da melhor forma possível. Acho que poderia ter sido evitado o desgaste político e o gasto. Então, eu avalio positivamente as linhas gerais, mas a condução e a implementação daquilo que eu acredito que ter sido feito pecou e falhou. Mas eu não avalio negativamente no todo o governo Rafael Diniz. Acho que é um governo, se não, tudo que não é ruim, pode ser considerado como um governo positivo. Acho que o Aloysio, caiu aí o sinal do Aloysio. Caiu. Enquanto ele retorna aí. Deixa eu te formular aqui uma pergunta, talvez dentro desse contexto, enquanto o Aloysio restabelece lá o sinal, agora recentemente, o próprio Rafael também, vamos dizer, se beneficiou disso. E sem dúvida nenhuma que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, e consequentemente, acho que aí já foi, até o Wilson Witzel já pegou uma carona no Jair. Esse ano a internet, nessa última eleição, e nessa eleição do próprio Rafael, teve essa onda aí, né, forte das redes sociais. Você acha que isso se repete novamente agora para as próximas eleições? Não vai haver mais eleição como era antigamente? Tem outro caminho a ser seguido agora? O Aloysio restabeleceu aí o contato. Aí eu fiz uma pergunta aqui, Aloysio, caso você esteja ouvindo aí agora. Está ouvindo? Estou ouvindo, tá ouvindo. Tá, a minha pergunta que eu fiz aqui, enquanto você voltava aí, é com relação a essa onda de rede social que elegeu aí uma série de candidatos, inclusive o próprio Rafael também não deixou de ser beneficiado de certa forma, porque ele soube usar as redes sociais. Eu queria saber o que o Marco Alexandre pensa sobre isso com relação a essas eleições que passaram e as futuras, que naturalmente não devem ser mais iguais. Eu não só acho que vai ser repetido, eu acho que vai se intensificar. Acho que, de fato, a forma de fazer campanha no Brasil mudou. E quem não entender isso vai ter dificuldade em implementar o seu projeto político. Acho positivo, por um lado, por baratear as campanhas, se tornar mais nacional, o contato do candidato com o público. Mas a gente teve um efeito colateral de a gente tinha muito entusiasmo, né, com o papel da internet nas políticas públicas, mas a gente acabou descobrindo um efeito colateral muito perigoso, que são o que a gente chama de milícias digitais, né? São pessoas que lincham as outras na internet de forma coordenada, muitas vezes com uso de robôs, né, que tentam dar uma falsa percepção de maioria, uma falsa percepção de desgaste de um candidato. E eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Acho que é um problema para a nossa academia, um problema para a nossa sociedade contemporânea tentar identificar. A Polícia Federal vem um passo em direção de tentar coibir esse tipo de atitude, mas se por um lado eu tenho esse entusiasmo e acho que é algo positivo do qual eu meu irmão, eu entendo que a gente precisa tentar identificar uma solução para um problema grave que se instaurou com essa nova dinâmica. Perfeito. Você já fez intervalo para o último bloco?
Vamos fazer ainda. Quer fazer agora? Já Pois não, 8h45 já. Fechamos aqui com 1 minuto e meio de intervalo aqui, rápido, para a gente fazer o último bloco do programa de hoje. Então, e aí, o Aloysio, voltaremos a falar com mais detalhes, porque no começo teve só um pequeno comentário sobre a questão da visão aí do Marco Alexandre sobre a pandemia da Covid-19 em Niterói e em Campos também, enfim, no modo geral, ok? Ok, esse é o tema que ficou faltando. Beleza. Então são 8h45 em Campos. A gente faz um rápido intervalo no Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e